Capítulo 16. Astrid. Um zumbido atravessa o vagão do trem no final da tarde de domingo, enquanto lavamos nossas roupas e nos preparamos para o dia seguinte. Herr Newhoff convocou uma reunião para dali a 30 minutos. As garotas sussurram nervosamente ao meu redor. O que ele poderia querer ou tem a nos dizer? Apesar de eu não participar da conversa, meu estômago revira com inquietação. Herr Newhoff não é de fazer grandes reuniões, preferindo falar com cada artista ou trabalhador individualmente conforme necessário. Por esses dias, o inesperado só pode significar problema. Noah pega a Tel do leito e examina seu rosto inquieto. Faz uma semana desde a noite em que ele adoeceu. A febre não voltou e ele parece tão saudável que às vezes me pergunto se a coisa toda não passou de um sonho ruim. Caminho para fora do carro, evitando encarar minha própria imagem no espelho quando passo. Dizem que há mulheres que ficam bonitas na gravidez e talvez isso seja verdade. Nunca vi uma. As mulheres do circo engordam como vacas, sentando-se pelos cantos, incapazes de atuar. Seus corpos não chegam a voltar ao que eram antes. Meu corpo está apenas ligeiramente alterado, uma pequeníssima protuberância se olharmos de perto, mas é só uma questão de tempo. Embora não esteja feia, sinto-me muito mal. A náusea que começara naquele dia no trapézio agravou-se, levando-me a vomitar 3 ou 4 vezes por dia. Não há comida extra, se desperdiço a minha, embora Noah tente repartir a dela comigo quando deixo. Mas isso não importa, nada para em meu estômago. Minha barriga vazia queima, como se eu tivesse comido algo muito picante durante todo o dia e a noite também, mantendo-me acordada. Como alguma coisa, suplicou Peter na noite passada, pelo bebê. Ele trouxe meu jantar até o trem quando não apareci na tenda, que serve de refeitório. Era um guisado aguado, enriquecido com pedaços de carne e nabos que ele havia tirado da própria ração. Mas o aroma de cebola, que antes parecia tão apetitoso, fez meu estômago se retorcer e eu empurrei a comida para longe, gesticulando na direção de Noah. Dê para Tel. Ironicamente, enquanto eu ficava cada vez mais enjoada, Peter se iluminou. O bebê mudou tudo para ele. Não o vi beber nada desde que contei a novidade a ele, e a melancolia em seus olhos se foi, substituída por alegria e esperança. Retiro minha valise para pôr um pouco de pó e esconder a palidez, antes da reunião. As outras garotas se apressam a sair do vagão. Mas Noah fica para trás com Tel. Ajeito o meu cabelo e vou saindo. Espere, diz Noah. Dou um passo para trás. Ela está mordendo o lábio como se quisesse dizer alguma coisa. Em vez disso, empurra o bebê para mim desajeitadamente. Você pode segurá-lo enquanto eu me troco? Ele nunca reclama quando está com você. Eu o pego. É verdade que, embora nunca tivesse cuidado de um bebê antes, Tel parece feito para meus braços. Pronto, diz Noah alguns minutos mais tarde, com a voz um pouco aguda, como se estivesse nervosa ou animada. Também está mais elegante do que seria de esperar para um domingo. Saia e blusas apertadas. Carrega o Tel para fora. O céu do fim do dia é de um azul pálido. O ar está ameno e perfumado. É a primeira tarde de primavera de fato. Passamos pela lona. Apesar de me sentir enjoada e sem apetite, não parei de voar. Balanço-me com mais força e mais alto do que nunca. Talvez com mais força do que deveria. Não estou, é claro, tentando pôr em perigo a gravidez que eu quis tanto durante toda a minha vida. O bebê teria que entender, porém,
que aquela era a nossa vida também. Preciso saber que as duas coisas podem coexistir. Mais perto do quintal posso ouvir o murmúrio dos outros reunidos, mas, à medida que rodeamos o canto da tenda, as vozes silenciam. O circo inteiro está presente, artistas e trabalhadores misturados. Não estão onde costumam ficar, perto da tenda, mas reuniram-se na extremidade do terreno, onde as árvores se encontram com a clareira, fazendo uma espécie de semicírculo para formar um bosque. Prepararam uma marquise de folhas, prendendo ramos entre os galhos estendidos de 2 carvalhos. É ali que Peter está esperando, ao lado de Herr Nilhoff, o rosto aceso em expectativa, majestoso em um terno escuro e uma cartola que nunca vi. Pergunto-me se ele trouxe da Rússia. Quando me aproximo, a multidão parece se dividir em 2 grupos distintos, formando uma espécie de corredor no meio entre eles. Fico arrepiada. O que está acontecendo? Viro-me para Noa. Ela sorri, um leve brilho de excitação em seus olhos, e eu percebo que ela tinha me dado o bebê para me atrasar de propósito. Noa me dá algumas flores silvestres envolvidas por uma corda. Não estou entendendo, digo. Noa pega a Tel de meus braços e ajeita uma mecha de cabelo que caiu sobre meu rosto. Toda noiva precisa de um buquê, responde ela, e seus olhos recaem sobre Peter, como se não soubesse se deveria ter falado. Noiva. Olho para Peter interrogativamente, mas seu olhar é sereno e intenso. Ele quer casar comigo aqui, na frente do circo inteiro. Um casamento. O chão parece oscilar sob meus pés. Não pode haver um casamento de verdade, claro. Nossa união vai contra a lei na França, tanto quanto fora meu casamento com Eric, na Alemanha. Certamente nunca seria reconhecido por qualquer governo, mas ainda assim trocar votos com Peter e ter nosso filho nascido dentro do casamento, em uma família de verdade, não imaginaria aquilo, nem em meus sonhos mais ousados. Um dos violoncelistas da orquestra começa a tocar uma canção muito suave e melancólica para ser uma marcha nupcial. O pessoal do circo fica em um semicírculo, rostos afogueados, um pouco de afirmação da vida, tão necessária a cada um deles. Avalio as expressões sorridentes a meu redor. Eles teriam adivinhado meu segredo? Não, eles estão felizes por este momento de luz na escuridão e por nós. Pela primeira vez desde que deixei minha família em Darmstadt, tantos anos atrás, sinto como se estivesse finalmente em casa. Noa me leva até a marquise. Estendo a mão para ela, querendo que permaneça ao meu lado, para que eu não fique sozinha. Mas ela coloca minha mão na de Peter e dá um passo para trás. Olho nos olhos dele. Você planejou isso? Ele sorri. Acho que eu deveria ter perguntado, diz ele, mas então se abaixe e fica sobre um joelho. Astrid, quer casar comigo? É um pouco tarde para isso, não? Repreendo, uma risada abafada vem dos outros. Minha mente gira. Não tinha planejado me casar novamente com Peter ou com qualquer outra pessoa. Casamentos são para sempre e nada mais dura para sempre atualmente. No entanto, também não planejar o bebê nem nada disso. Peter está ajoelhado diante de mim, cheio de esperança do rosto. Ele quer fazer de nós uma família. E eu também quero, percebo. Vejo em seguida como se assistisse a um filme. Minha vida com Peter, desde que comecei no circo Nilhoff. Como ele me protegeu e
como nos aproximamos mais a cada dia. As noites sem ele são vazias e nenhum espaço parece completo até que ele esteja lá. Noah estava certa, não apenas sobre os sentimentos de Peter, mas quanto aos meus também. Ele entrara em meu coração sem que eu percebesse. Parte de mim me amaldiçoa por ter deixado acontecer. Ao mesmo tempo, porém, não gostaria de seguir em frente de outra maneira. Isso não muda a realidade de nossa situação, ou o perigo que se casar comigo poderia trazer a ele. Baixo a cabeça e olho para Peter. Tem certeza? Sussurro sem querer que os outros ouçam. Embora ele esteja à minha frente, disposto a arriscar tudo, parte de mim ainda não consegue acreditar. Como pode querer se arriscar depois de tudo por que passou? Ele assente com a cabeça, mais do que nunca, responde ele, a voz clara sem vacilar. Então, sim, eu quero me casar com você. Digo mais alto. Sorrio piscando para afastar as lágrimas que tomam meus olhos. Herr Neuhoff pigarreia. Bem, vamos começar, diz ele enquanto Peter se levanta. Poucas palavras podem descrever o amor que surge em um dos lugares mais improváveis e também um dos mais bonitos, começa ele. Sua voz, uma versão mais suave do sotto de barítono que ele usa no picadeiro. Ele abre uma Bíblia gasta e diz: E Ruth disse: roga para que não te deixe, ou para que não volte atrás após ter te seguido, porque aonde fores, irei, e onde permaneceres, permanecerei. Teu povo será meu povo, e teu Deus, o meu. Enquanto ele lê, meus olhos se voltam para cima para a marquise. Para um observador passageiro, trata-se de um arranjo simples de galhos e folhas. Mas sei que Peter, mesmo não sendo judeu, projetou como se fosse uma roupa em uma concessão silenciosa à minha família. Desejo que meu pai estivesse ali para me entregar ao noivo e que meus irmãos nos erguessem em cadeiras depois, enquanto tocava a Rava Nájila. Como quando Matias e Marcos se casaram com duas irmãs judias, as amazonas húngaras. Eu fizera aquilo antes sem eles, claro, de pé diante de um juiz de paz com Eric em Berlim. Naquela época, fingi não me importar, pensando que minha família sempre estaria ali. Agora, sinto saudade e tristeza. Toco a barriga pensando no neto que meus pais nunca vão conhecer. Minha família estar desaparecida não é a única diferença. Antes, quando trocara votos com Eric, eu era jovem e destemida. Pensava que nada poderia nos abalar. Agora, sei que esta união não vai nos proteger de tudo o que vem pela frente. Pelo contrário, vai tornar meu fardo o de Peter e o dele meu. Mas Peter também não é jovem e ingênuo. Penso na esposa e na filha que ele perdeu, que certamente não estão distantes de seu pensamento hoje. No entanto, ele tem a coragem de ir em frente, cabeça erguida, olhos limpos. Por isso eu o amo mais do que nunca. Herr Neuhoff termina a passagem. Peter, você quer dizer alguma coisa? Peter puxa um pedaço de papel do bolso e o deixa cair. Ele tropeça quando se inclina para apanhá-lo. Sua compostura habitual desaparece. Suas mãos tremem. Está nervoso como um jovem noivo. Há poucas coisas sobre as quais a gente tem certeza hoje em dia. Ele começa a voz vacilante. Mas encontrar uma mão para segurar, enquanto trilhamos este caminho, melhora mesmo os dias mais difíceis.
e transforma a mais estranha das cidades em um lar. Em volta de nós, cabeças abanam afirmativamente. Cada artista de circo tem um passado, suas próprias lembranças de um lar. Então, ele amassa o papel e o coloca de volta no bolso, tão abruptamente que eu me pergunto se está tendo dúvidas com relação ao casamento. Antes eu pensava que a minha vida tinha acabado. Quando vim para a Alemanha, entrei para o circo. Nunca pensei que iria encontrar a felicidade novamente. Sua voz aumenta clara e forte quando abandona as palavras que escrevera e passa a falar com o coração. E aí eu conheci você e tudo mudou. Você me fez acreditar novamente que as coisas boas eram possíveis. Eu a amo. Ele olha para baixo. Astrid, você quer dizer alguma coisa? Herr Nilhoff pergunta. Todo mundo está olhando para mim em expectativa. Eu não tinha ideia do que ia acontecer e não preparei nada. É difícil encontrar um amor em que se possa confiar, consigo dizer. Procuro as palavras que nunca dissera até aquele momento, nem a mim mesma. Eu tenho muita sorte. Você faz com que eu me sinta mais forte todos os dias. Eu posso enfrentar o que está por vir, contanto que esteja com você. Vocês são abençoados de fato, Astrid e Peter, por terem encontrado um ao outro. Herr Nilhoff concorda, poupando-me de ter que buscar mais palavras. Ele se vira para Peter. Você toma esta mulher nos braços de Noah. Theo solta um gemido de aprovação e todos riem. Os olhos de Peter brilham quando ele põe uma antiga aliança de metal em meu dedo. Seria uma herança de família ou algo que ele comprou exclusivamente para hoje? Eu os declaro marido e mulher, diz Herr Nilhoff. Uma grande vibração toma os espectadores quando Peter me beija e os músicos iniciam uma melodia alegre. Alguém traz uma mesa e várias garrafas de champanhe. Observo, tocada pelos detalhes, o cuidado com que a festa tinha sido planejada. Há pequenas bandejas de aperitivos, alimentos simples, feitos de rações que tinham sido arranjados para parecerem luxuosos. Ao futuro de vocês dois juntos, propõe Herr Nilhoff. Erguendo um copo e todos brindam em concordância. Eu levo o copo aos lábios. A festa se divide em grupos menores, bebendo e aproveitando um pouco de alegria. Alguns acrobatas romenos começam a dançar de improviso, girando em círculos, com os chamativos chales estampados, saias de lantejoulas rodando como cataventos. Tento relaxar e curtir a festa, mas as cores e o barulho me sobrecarregam depois de tudo o que aconteceu. Apoio-me cansada em uma das mesas. Do outro lado da multidão, Peter me lança um sorriso cúmplice. Atrás dos dançarinos, algo se move entre as árvores. Eu me endireito e vislumbro alguém na orla do bosque. Emmett, observando a festa. Não me lembro de tê-lo visto na cerimônia. Ele é filho de Herr Nilhoff e é natural que tenha sido convidado, mas sua presença me deixa inquieta. A música fica mais animada e os dançarinos formam um círculo, puxando a mim e a Peter para o centro dele. Então, giram em torno de nós como um carrossel com excessiva velocidade. Peter pega minhas mãos e começa a me rodar na direção oposta à daqueles que se reuniram em nossa volta. Movimento e música são vertiginosos. À medida que rodo, vejo Noah, que está sozinha.
do lado de fora do círculo, parecendo querer participar, mas sem saber como. Eu me afasto de Peter e rompo o círculo. Venha, digo a ela, tomando sua mão e levando-a comigo para o centro do círculo, fazendo dela um de nós. Ela aperta meus dedos agradecida. Seguro a mão dela e a de Peter também e começamos a dançar, sem me importar se os outros vão achar estranho. Não quero que Noah seja deixada de lado, mas à medida que giramos eu vou ficando mais tonta. Agarro-me mais a Noah, precisando dela tanto quanto ela precisa de mim, para manter o mundo na posição vertical. A dança termina e uma música mais lenta começa. É uma canção romena antiga, The Anniversary Waltz. Noah e os outros se afastam e eu sei que é hora de dançar só com Peter. Ele me traz para perto. Peter valsa com mais habilidade do que eu poderia imaginar, mas seus movimentos são lentos e um pouco desajeitados por causa da bebida. Enquanto ele cantarola a melodia familiar, seus lábios zumbindo sobre minha orelha, posso ouvir minha mãe cantando a letra, enquanto meu irmão Jules tocava violino. Oh, how we danced on the night we were wed. Meus olhos ardem. Preciso descansar, resfolego no ouvido de Peter, quando a música termina. Você está se sentindo bem? Pergunta ele, tocando minha bochecha com preocupação. Faço que sim, com a cabeça. Vou lhe dar um pouco de água. Estou bem, querido. Vá aproveitar a festa. Digo, sem querer que se preocupe comigo. Ele caminha em direção ao champanhe. Recosto-me em uma cadeira, sentindo-me fraca, de repente. Um leve suor irrompe em minha testa e meu estômago começa a remexer. Agora não, penso. Ando pela lateral de um dos vagões do trem, fora de vista, em busca de um momento de calma. Então paro, ouvindo vozes do outro lado. A cerimônia foi linda. Diz Noah para alguém que não posso ver. Seu tom é de desconforto. Então ouço Emmett. Se pelo menos fosse de verdade, diz ele sarcástico. Como ousa insultar meu casamento com Peter? É de verdade, protesta Noah com toda a coragem que pode reunir. Ainda que o governo seja muito tolo para reconhecê-lo. Melhor terem se casado aqui, comenta Emmett, antes de voltarmos, sabe? Seu tom é conspiratório. Há uma pausa. Voltarmos? A voz de Noah está cheia de surpresa. Eu não tinha mencionado minha conversa com Herr Newhoff, ou a possibilidade de não sermos autorizados a permanecer na França. Para a Alemanha? Astrid não lhe contou? Claro que contou, mente Noah, mal, tentando soar como se não estivesse surpresa. Mas não consegue manter a fachada. Isso não é verdade, exclama ela e me pergunta se vai chorar. Meu pai me disse que a turnê francesa vai ser reduzida. Seu pai não conta nada a você. Estou surpresa com o vigor na voz de Noah. Talvez você devesse ir para casa, zomba Emmett. Ah, é verdade. Você não pode. Eu abafo um sorriso. Quanto ele sabe sobre o passado de Noah? Saio do esconderijo e apareço sob a luz. Basta! Os olhos de Emmett piscam a perceber que eu ouvi o que ele dissera. Por um segundo pergunto-me se ele vai voltar atrás. Há um motivo pelo qual ela estava sozinha com uma criança quando a encontramos, diz Emmett, aparentemente destemido. Olhando de lado, vejo os olhos de Noah se arregalarem, com medo de que ele, de alguma forma,
tivesse descoberto a verdade. Claro, Emmett está blefando. Só pode estar. Eu nunca contei a ninguém e ele não poderia te ter descoberto de nenhuma outra maneira. É uma vagabundinha, a criança só pode ser dela. Emmett cospe na direção de Noah. Sem pensar, ergo o braço e lhe dou um tapa tão forte que minha mão fica formigando. Ele se afasta olhando para mim sem acreditar. A marca de minha mão vermelha acesa em seu rosto. Você vai pagar por isso, jura ele. Vá embora antes que eu chame seu pai, digo. Emmett se afasta, ainda segurando a bochecha. Obrigada, diz Noah para mim quando ele sai do alcance de sua voz. Eu não entendo. Como ele pode saber sobre mim? Eu não acho que ele saiba realmente, digo, e Noah parece relaxar aliviada. Eu certamente não contei a ele. O mais provável é que esteja apenas blefando. A verdade é que os segredos não permanecem enterrados por muito tempo no circo. De uma forma ou de outra, eles são desvendados. Mas dizer isso a Noah só iria deixá-la mais preocupada. Noah lança os olhos para baixo. É verdade o que Emmett disse? Vamos voltar? Não é certo. Herr Newhoff mencionou que as autoridades o estavam ameaçando. Era só uma possibilidade, eu não queria incomodar você. Não sou criança, diz Noah, uma nota de reprovação na voz. Eu sei, eu deveria ter dito, mas você precisa voltar, sabe? Como posso deixar o circo? Pergunta ela, sinceramente, a dúvida nublando seus olhos. Eu nunca poderia ir embora sem você. Eu sorrio, tocada pela lealdade. Alguns meses atrás, Noah era uma estranha no circo, uma pessoa de fora. Agora, essa vida é tudo o que ela pode imaginar. É apenas um espetáculo e nenhum espetáculo continua para sempre. E você? Pergunta ela, tão jovem e sempre tão cheia de perguntas. Como disse antes, eu não estou atuando e não vou me esconder de novo, juro. Eles teriam que me pegar primeiro. A Suíça não fica tão longe, propõe ela, os olhos voltados para as colinas. Talvez, se fôssemos juntas. Não, viro-me para encará-la. Há pessoas que me deram garantias. Pessoas que pagarão com suas vidas se eu for embora. Mas você, não. Acrescento, você pode ir. Vou ficar com vocês até o fim, diz ela, a voz ligeiramente trêmula. Não vamos mais falar sobre isto esta noite, digo, acariciando sua mão. Noah acena com a cabeça em concordância e seus olhos viajam de volta para a festa. O casamento foi lindo, diz ela. Eu sonho com estas coisas. Tento não rir. A reunião à margem da floresta é simples, longe de ser elegante. Não é o sonho de toda garota? Acrescenta Noah. Você vai usar o nome dele? Eu não tinha considerado a questão, então abano a cabeça. Já tinha mudado quem eu era uma vez. Não o faria de novo. O que você estava fazendo aqui afastada afinal? Vamos voltar. Começo a andar em direção à festa, mas Noah não me segue. Os olhos dela viajam em outra direção, para longe do acampamento. Você não está pensando em ir ver aquele rapaz de novo, não é? Pergunto. Não, claro que não, diz ela muito rapidamente. Você só vai arranjar problemas com isso, nada mais. E você prometeu. Lembro a ela. Claro, responde Noah. Estou cansada e quero dar uma olhada em Theo. Pedi a Elsie para colocá-lo na cama depois da cerimônia.
Eu estudo o rosto dela tentando resolver se acredito ou não. Astrid, ouço a voz de Peter, muito alta, animada pela bebida, chamar da festa. Preciso voltar, digo. Eu entendo. Noah aperta minha mão. E com relação a antes, obrigada. A voz dela está cheia de gratidão. E então Noah se vira e caminha em direção ao trem. Eu quero chamá-la e avisá-la de novo, mas desisto. Em vez disso, caminho de volta para a reunião.